Abra sua Bíblia no segundo livro dos Reis. Aumenta o volume para mim aí, por favor. Capítulo 7. Segundo livro dos Reis, capítulo 7. Segundo livro dos Reis, capítulo 7. Segundo livro dos Reis, capítulo 7, na sua versão, acompanhe a minha leitura, em nome de Jesus. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor: amanhã, quase a esse tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém um capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos sírios. E chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e ruído de cavalos, cujo ruído de um grande exército. De maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo e deixaram as suas tendas e os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam e tomaram dali prata e ouro e vestes e foram e os esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram algumas coisas e a esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas, e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Pelo que agora vamos e o anunciemos à casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados, e jumentos atados, e as tendas como estavam dantes. E chamaram os porteiros, e estes o anunciaram dentro da casa do rei. E o rei se levantou de noite e disse aos seus servos: agora vos farei saber o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que esfaimados estamos, pelo que saíram do arraial a esconder-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos na cidade. Então um dos seus servos respondeu e disse: tomem-se, pois, 5 dos cavalos do resto que ficou aqui dentro, pois toda a multidão dos israelitas que ficaram aqui dentro terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pecaram, que já pereceram. Enviemo-los e vejamos. Tomaram, pois, 2 cavalos de carro, e o rei os enviou após os exércitos dos sírios, dizendo: ide e vede. Quantos podem dizer amém? Pai querido, muito obrigado, Senhor, por tudo que tens feito por nós. Obrigado por teu grande amor, tua graça, tua bondade e tua misericórdia. Nesse momento que tua palavra será explanada, que tu sejas o centro de toda esta mensagem. Serei apenas um canal. Fale por mim, para mim primeiramente, para toda a igreja e aqueles que estão nos ouvindo através desta live. Eu quero, Senhor, te pedir misericórdia. Toma minha vida em tuas mãos, em o nome de Jesus. Amém. Podeis sentar-se.
Nós vamos ter culto infantil e nós gostaríamos de convidar as crianças para virem aqui à frente. E as orientadoras, educadoras religiosas estarão orientando as nossas crianças no seu culto infantil. Venham cá rapidinho, crianças, venham cá. Em nome de Jesus. Pode dar uma paradinha aí. Venham para cá, mais crianças, venham para cá. Estenda suas mãos, igreja. Pai querido, muito obrigado pela vida dessas crianças. Ela não é o futuro, ela é o hoje, o agora da tua igreja. Estamos preparando elas no conhecimento da tua palavra e do teu nome, que tu possas ser engrandecido na vida de cada uma dessas crianças. As nossas educadoras religiosas, que tu possas capacitá-las, dando a ela cada dia mais e mais amor e compreensão para a transmissão deste conhecimento para a ala infantil. Sede com cada um deles, receba o seu culto em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos e amados, eu quero agradecer a Deus pela presença de cada um de vocês aqui nesta noite. Estamos vivendo dias de apreensão, dias de muitas dificuldades. Embora Deus tenha sido misericordioso, esteja sendo misericordioso, nós estamos vivendo uma crise não de pão, vamos dizer assim, na expressão lato da palavra, mas neste pão que precisa ser comido, é o pão espiritual. Há uma crise espiritual se abatendo sobre toda a nossa comunidade, e por que não dizer humanidade. As igrejas como um todo, ela tem estado atenta a esta movimentação espiritual, a muitos movimentos, muitos ensinos, e muita gente tem ficado cada dia mais frívolas, não entendendo nem aquilatando a importância do que significa estar na casa de Deus. E eu considero, juntamente com meus outros pares pastores, um tempo de crise como esta que estava se abatendo sobre o povo de Israel. Israel, nessa época, estava dividido, o povo estava dividido, o reino do norte, considerado e chamado de reino de Israel, e o reino do sul, com 2 tribos, Benjamim e Judá. As 10 tribos do norte estavam vivendo de maneira exatamente como hoje, estavam indo atrás de outros deuses, colocaram e fizeram vários altares, porque na verdade o lugar da adoração era em Jerusalém, mas como houve a divisão do reinado, o rei que estava no norte, e houve uma sequência de vários reis que não andaram de acordo com a presença de Deus, com o querer de Deus, com as orientações de Deus, e quando o povo anda sem a orientação de Deus, o povo sofre, né? Quando o líder maior, o governante maior, ele não anda na vontade de Deus, todo o povo, toda a nação sofre. Se vocês quiserem em casa mastigar um pouquinho mais, irão ver que no capítulo 6 deste mesmo livro, vocês irão encontrar dificuldades entre o povo e uma grande fome que se abateu sobre Israel. Fome esta, era tão grande a fome, que os sírios, através do seu rei Ben-Hadad, invadiu, sitiou a cidade, e eles ficaram dentro sem ter condições de sair para comprar víveres, para comprar alimentos, renovar o seu estoque, e a escassez de alimento fez com que muitos começassem a tomar atitudes erradas. Amados, eu não sei se você irá concordar comigo, mas há momentos na vida de uma pessoa ou de uma família que, quando a situação da escassez de alimentos se torna muito grande, muitas vezes se toma atitudes completamente irracional. E vocês não imaginam que eu estou no capítulo 7, mas no capítulo 6 vocês irão encontrar 2 mulheres que, em meio à fome, já tinham matado, né, os cavalos, os jumentos. Poucos cavalos e poucos jumentos ainda restavam, porque a fome era muito grande. E naquela situação da fome muito grande, depois de comerem os animais que seriam possíveis de serem comidos,
duas mulheres resolveram então fazer um pacto que eu chamaria um pacto macabro. Uma ajustou com a outra: olha, para que a gente não morra de fome, nós vamos comer os nossos filhos. Exatamente isso. Fizeram um pacto para uma matar o filho e comeriam a carne, e quando a carne daquele outro terminasse, iriam matar o filho da outra. Acreditem, este acordo, de maneira insana, foi feito mediante a apertos, dificuldades. Igreja, se existe um tempo difícil para o crente, é o tempo da adversidade, o tempo da pressão, o tempo em que você olha para um lado e não encontra Deus, olha para o outro lado e não encontra Deus. Vocês não imaginam aquele povo que estavam ali sitiado pelo reino da Síria, né? O Ben-Hadad, ele queria exatamente provocar uma situação de total fome, de total devastidão, a ponto do rei Jorão, na época, ele abrir as portas, botar a bandeira branca e se entregar. E aquele rei estava apertado pelo povo, porque a fome era grande. Eu acabei de dizer para vocês que além de comerem os animais, pela fome, comeram então duas mulheres, um comeu o filho da outra, e no outro dia disse que ia matar. Na verdade, quando chegou no outro dia que iria matar o outro filho, a mãe não quis ceder ou doar o filho para aquele sacrifício. E agora aquelas duas mulheres foram lá no muro, lá no Palácio Real, e gritaram: nós estamos aqui com uma peleja, precisamos que o Senhor julgue. Quando elas contaram ao rei o que tinham acabado de fazer, o rei rasgou as suas vestes e começou então a dizer: porventura eu tenho culpa? Como é que vocês fazem uma coisa dessa, matar o seu próprio filho para comer? Vocês porventura não têm juízo? O rei naquele momento, amados, ele entra em desespero, um desespero tal que ele disse: estamos perdidos, estamos perdidos. Eu gostaria, em nome de Jesus, que você percebesse como é que nós precisamos estar atentos às astutas ciladas do diabo. Na escassez da fala e da presença de Deus, muitos de nós tomamos atitudes insanas. Nós não estamos vivendo uma fome literal de comida física, né? Material, mas eu estou percebendo a cada dia que se passa um número muito grande, não pequeno, de pessoas que estão famintas, que estão entrando em inanição espiritual ou espirituais, e estão cada vez mais tomando atitudes insanas. Ora, Deus não ouve, Deus não está vendo por acaso que nós estamos vivendo dessa situação? Se Deus nos abandonou, então iremos viver na nossa própria sorte. Nós precisamos entender, meus amados irmãos, que nós somos um ser tricótomo. Nós temos corpo, nós temos alma e nós temos espírito. Nós temos a necessidade e a responsabilidade de cuidar dessa estrutura. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 5:23, ele deseja que nós conservemos bem vivos corpo, alma e espírito para a vinda do Senhor Jesus. Mas enquanto nós estamos dizendo que precisamos ter cuidado com a nossa vida espiritual, muitos de nossos irmãos estão desatentos. Muitos estão sedentos, mas não percebem que a sede não é de pão, não é de água, mas de ouvir a palavra, de viver a palavra. E nessa escassez de contato com Deus, muitos têm se afastado da presença dele. E eu gostaria de dizer a cada um de nós: dias difíceis, pessoas que estão dentro das igrejas, mas que na verdade estão apenas fisicamente, porque estão cumprindo o ritual, porque simplesmente acham que tem que estar aqui. Olha, vai para onde no domingo? Eu vou para a igreja. Mas por que tu vai, rapaz? Tu nunca mais, nem pensei mais que tu era crente. Não, eu vou para lá, eu vou ver. E não percebe que a sua alma está morrendo,
está faminta de Deus. Está escrito no Salmos 42, porque estás abatida, ó minha alma. Eu gostaria de que você percebesse que nós precisamos despertar para esse tempo de dificuldade, esse tempo de escassez. Os nossos cultos de orações, e por favor, não estou falando sobre Filadélfia, eu estou falando sobre as igrejas. Todas as igrejas estão passando por um momento de crise espiritual. Quando se coloca uma atração maior, um cantor, um pregador, aí muitas vezes as pessoas vão à igreja por causa daquele cantor, por causa daquele pregador, e se esquece de que não adianta nós estarmos ouvindo cantores e ouvindo talvez pregadores e não estarmos vivendo a palavra que sai do louvor, ou a palavra que sai do pregador que está pregando, porque na verdade o seu ouvido está obstruído, está sem deixar a palavra penetrar o coração. E eu tenho estado preocupado com isso. Nós precisamos entender que precisamos cuidar de nossa vida espiritual. No capítulo 7, eu li com vocês que a situação foi se agravando a tal ponto que nós encontramos 4 leprosos. Leprosos por sua própria natureza de doença, eles já estavam sentenciados à morte. Eles disseram entre si: olha, vamos entrar na cidade, porque se matarem a gente já vai morrer. Vamos entrar na cidade. Se deixar a gente viver, nós viveremos. Se nos matarem, a gente morre. Entrar lá em Samaria, que é a terra, o reinado do norte, tinha como capital Samaria. Se formos para Samaria, a gente tem fome lá. Por que eles estavam do lado de fora? Porque nenhum leproso ficava dentro da cidade. Tinha um arraial, tinha uma espécie de era um leprosário, uma aldeia, eles chamavam de aldeia, fora da cidade. E aí eles disseram: se a gente for para Samaria, lá está fome, é melhor a gente ir lá no arraial dos sírios. Se a gente tiver que morrer, a gente morre. Aqueles 4 homens estavam com fome e eles foram procurar alimentos. Eles disseram: já estamos mortos mesmo por essa doença, vamos lá. Se eu falar e dar continuidade a isso, vocês não irão perceber que no capítulo 6, um homem de Deus chamado Eliseu, ele estava... Era ele que representava a voz e o conselho de Deus. O povo estava sofrendo porque Jorão, o rei de Israel, ele não tinha dado ouvidos à palavra de Deus. Todo o mal que sobrevém sobre o povo que se chama pelo nome de Deus, só vem quando nós deliberadamente nos afastamos dessa presença de Deus. Nós nos afastamos da vontade de Deus. Mas Eliseu estava lá. E agora, amado, no final, quando Samaria é cercada, no versículo 33, do capítulo 6, está assim escrito: e estando ele ainda falando com eles, eis que o mensageiro descia a ele, e disse o rei: eis que este mal vem do Senhor, que mais, pois, esperaria do Senhor? Ele estava dizendo que a fome vinha do Senhor. O que é que a gente vai esperar mais desse Deus? Deus me abandonou, Deus nos abandonou. Eu estou apertado de um lado, apertado do outro, e por mais que eu clame, ele não responde. Assim era o rei, ele não achava mais que havia esperança. Mas quando há um homem de Deus dentro da cidade, este homem de Deus, foi provocado para dar uma resposta ao rei Jorão. Nós que somos filhos deste Deus, nós já vimos milagres e mais milagres, os possíveis que são fáceis de resolver, e mais ainda surpreendentes são os milagres impossíveis, que você já foi testemunha do que é capaz o meu Deus e o teu Deus fazer. Não existe nada impossível para o meu Deus e o teu Deus. Quem diz amém comigo? Olha, a fome era muito grande. Parecia que não tinha mais jeito, não tinha mais saída, não tinha mais alternativa.
Mas quando o rei disse isso, agora no capítulo 7 que eu li com vocês, então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Olha, amado, isso era como se fosse hoje, domingo, e a segunda seria exatamente o dia em que haveria o grande milagre. Que milagre era esse? Amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém, um capitão em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? Aquele homem disse: a fome que está aqui dentro de Samaria, o Senhor está dizendo que amanhã, por esse tempo, por essa hora, haverá a medida de farinha sendo vendidas por centavos, para vocês entenderem a linguagem de hoje. Isso não existe, nem que Deus abrisse a janela do céu. Eu quero, em nome de Jesus, dizer para cada um de vocês hoje: não existe nada impossível para aquele que crê em Deus. Não existe doença que diga ao médico: você vai morrer com essa doença. Não existe problema financeiro que Deus diga assim: aconteça um milagre. Deus usa quem tem para abençoar quem não tem. Deus usa o seu milagre para dizer aos órgãos que estão apodrecidos, talvez por um câncer, estejam curados e aquele órgão ficar completamente são. Eu creio nisso. Quando o homem de Deus disse: amanhã por esse tempo será vendido um quilo de farinha por alguns centavos, o camarada que era o capitão do rei, ele disse: nem que abrisse a janela do céu haveria condições de isso acontecer. Por acaso esse profeta deve ser de mentiroso? Por favor, amados, em tempo de adversidade, mais do que nunca nós precisamos nos aproximar de Deus. Nós precisamos nos aproximar e crer que Deus é capaz. Ele faz a mulher infértil se tornar fértil. Ele faz o homem que não tem espermatozoide suficiente para germinar o óvulo da sua esposa, ele transforma esta incapacidade e dá fortaleza aos espermatozoides, e eles vão lá e eles penetram e ele faz aquele milagre acontecer, a ovulação, e vem ali uma nova vida. Eu creio nisso. Por acaso você acha, como esse povo, que Deus virou as costas para você? Por acaso você acredita mesmo que Deus não fala mais? Deus não está se importando conosco? Em nome de Jesus, tira isso do teu coração. Eu quero e eu desejo que todos nós sejamos como aquele homem chamado Jó, que depois de perder tudo, todos os seus bens materiais, e perdeu os seus 10 filhos, no capítulo 13 e o versículo 15 do seu livro, ele diz: ainda que ele me mate, nele esperarei. Aleluia. Como é, Jó, que tu vai esperar em Deus se Deus te matar? A fé de Jó não era enquanto apenas ele estivesse vivo, mas aquele que crê em Deus, ainda que esteja morto, é possível Deus fazer o milagre. Quem crê, levante sua mão e diga: eu creio no milagre de Deus. Amanhã, por esse tempo, haverá um quilo de farinha por 10 centavos, 5 centavos. Aquele que não crê, ele diz: impossível para isso. Mas Deus usa aquelas pessoas que não podiam nem entrar na cidade. 4 leprosos estavam na aldeia dos leprosos, e eles disseram: vamos lá no arraial de Samaria, ou da Síria, vamos lá no arraial deles. Se matarem a gente morre, já vamos morrer mesmo como leprosos. Também se derem alguma comida para a gente sobrevive alguns dias mais. Quando a palavra do profeta, quando a palavra de Deus diz para você: eu estou contigo, não temas. Quando a palavra de Deus ecoa dizendo: esta doença não é para a morte, mas para que o meu nome seja glorificado, creia nesta palavra. Não existe nada impossível para aquele que crê em Deus. E eu não estou olhando para incrédulos,
Eu não estou falando através da live para pessoas que não creem, porque se você não cresce, você não estaria ouvindo essa mensagem, mas você crê. Por favor, ainda que pareça que Deus está tão distante, Ele é um Deus transcendente, sim, está sentado lá no seu alto e sublime trono, mas também Ele é um Deus imanente. Ele sente a tua dor, Ele sente a tua aflição, Ele sente toda a tua angústia, e Ele se envolve com você, e Ele te diz: não temas. Aleluia, aleluia. Como é que está a tua fé? Está pequenininha? Faz tanto tempo que tu esperas o milagre de Deus, e por causa dessa distância de tanto tempo, parece que você está sentindo que Deus não está mais te ouvindo. Não. O Senhor Jesus disse: se vocês tiverem fé, tamanho de um grão de mostarda, é um grãozinho, a cabeça de um alfinete. Ele disse: dirás a este monte, transporte-se para o meio do mar. E aquele monte, aquela montanha, amados, ele não falou numa metáfora. Ele disse que se o crente tiver fé, tamanho de um grão de mostarda, vai dizer para aquilo que é impossível: torne-se possível. Eu estava tentando hoje colocar no meu status um testemunho do pastor de Recife, e eu não consegui porque é muito grande, 2 minutos e 50 segundos, mas eu ouvi a mensagem, amados, e ele estava num culto em que uma mulher que estava grávida, a mulher recebeu uma sentença dizendo: tem que abortar porque a criança está sem cérebro, a criança não tem possibilidade de viver. E aquele momento, aquele pastor, ele chama os presbíteros e oram sobre aquela mulher que estava se encaminhando para a maternidade para extrair o seu filho. Ele não tinha cérebro, ele estava com má formação. Amados, ele ora e vai embora. Outro tempo depois ele volta para a igreja. Naquela igreja ele nem sabia mais quem era. E: pastor, sou eu, aquela mulher que o senhor orou, e eu quero chamar Davi. Davi, vem cá, Davi. Aí ele disse: aquele menino que estava morto dentro do ventre. E aí ele disse: Davi. E o menino saiu do colo de alguém e foi para ele, porque ele disse: como esse menino não vai para o colo de ninguém? Aí o pastor disse: ele conhece, ele reconheceu a minha voz, porque fui eu que orei por ele quando ela ainda estava dentro do ventre. Amados, a criança estava sem cérebro, e aquele pastor agora estava vendo a criança perfeita, correndo para lá e para cá. Não existe nada, absolutamente nada impossível para aquele que crê em Deus. Aleluia. Levanta a mão quem crê em Deus aqui, levante a mão. Diga de novo assim, diga 5 vezes: eu creio em ti, Senhor. Diga de novo. Diga mais uma vez. Diga mais uma vez. Quando você diz que crê, tudo é possível àquele que crê. Aleluia, aplauda o Senhor, igreja. Aleluia, aleluia, aleluia. Não há nada impossível para Deus. Estava eu dirigindo a igreja de Sapucaia de Fora, e uma pessoa querida nossa, esposa de Natanael Gomes, estava grávida, e ela foi fazer o exame, amados, e foi detectado que o bebê, o feto, o embrião, estava com hidrocefalia, que a criança não iria nascer normal, bem de saúde. Aquela mãe chega para mim, Cristiane, e diz: eu era presbítero ainda: presbítero, ore e unja a minha vida, pois a sentença é essa e não temos mais o que fazer. Fizeram, aí ela me mostrou o exame. Está vendo aqui, o bebê, meu filhinho, está com hidrocefalia. Era uma menina, hidrocefalia, e não tem, a medicina disse que não pode fazer mais nada. Eu perguntei a ela: você crê na unção com óleo? Peguei o óleo: você crê na unção com óleo? Ela disse: eu creio, pastor. Amados, eu ungi, orei por ela, repreendi aquele mal que estava na formação do seu filhinho, da sua filhinha, e
se aproximando o dia do parto. Observe, amados. Ali já estava sentenciado, não fizeram mais nenhum exame. Chegou o dia do parto, a menina nasce. E quando nasce, os médicos tudo preocupados com a hidrocefalia. O que sai de dentro daquela mulher, da nossa irmã em Cristo, era uma criança perfeita. Não tinha a cabeça grande. Foram fazer logo os exames do pezinho para ver se tinha, mas a gente viu, e ela estava lá com os exames dizendo que ela estava com hidrocefalia. Amados, em nome de Jesus, eu preciso que vocês não desistam desse Deus. Não faça como aquele rei Jorão. Deus colocou essa maldade sobre nós. Ele não quer mais saber de nós. A gente vai tudo morrer. Não! A única coisa que Deus quer que nós nos rendamos a Ele, que nós procuremos agradar a Ele. Está escrito em 2 Crônicas 7,14: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, então diz o Senhor, eu ouvirei dos céus. A primeira coisa que Ele faz, perdoarei os seus pecados, e depois Ele sara a terra. Aleluia. Não desista de Deus. Eu quero que você seja aqueles 4 leprosos. A gente vai entrar no arraial do inimigo. A gente vai ver se tem comida lá. Se a gente tiver que morrer, que a gente morra. Mas a gente vai. Aqueles 4 leprosos representam aqueles que a gente nem percebe. São chamados invisíveis. Muitas vezes eu vou te dizer uma coisa muito séria. Alguns deles não estão nem dentro das igrejas. Pastor, você vai dizer isso? Vou dizer isso. Eles não estão nem dentro das igrejas, mas eles acreditam em Deus. Eles ainda não confessaram Jesus Cristo como seu Salvador, mas eles acreditam em Deus. Eles têm fé. E você vai dizer assim: ô pastor, e Deus pode operar um milagre em alguém que ainda não declarou que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador? Sim, completamente sim. Por favor, eu quero que você saiba que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, a prova das coisas que não existem. Aí pessoas lá de fora, amados, que muitas vezes você faz de tudo para eles entrarem aqui dentro, e você escuta eles dizerem: não, eu creio em Deus, mas eu não quero. Sabe por que tem muita gente que não quer entrar numa igreja evangélica? É porque nós, os chamados evangélicos, estamos decepcionando tanto aquilo que nós apregoamos. A vivência prática é totalmente diferente da vivência teórica. A palavra de Deus diz que nos tirou do meio do lamaçal do pecado, nos lavou pela palavra e nos colocou aqui dentro para que a gente frutificasse. E ao invés de nós frutificarmos, nós estamos andando muito mais parecidos com o mundo do que realmente com o que preceitua e recomenda a palavra de Deus. E tem muita gente lá fora que está dizendo assim: eu não quero ser crente não, porque eu conheço um bocado de crente meia tigela, crente paraguai, crente que parece, mas não é. Eu quero, em nome de Jesus, que você Xing-Ling também. Eu quero que você saiba que nós fomos chamados para sermos a diferença neste mundo. Aleluia. Está escrito na palavra de Deus: então vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Malaquias 3:18. Eu quero que você saiba que a palavra de Deus, ela permanecerá firme para sempre. E eu creio nisso. Eu sou uma testemunha fiel dos grandes milagres de Deus. Vocês estão olhando para um milagre vivo. E aqueles 4 leprosos, eles disseram: vamos lá no arraial do inimigo. E quando eles foram lá, amados, encontraram o arraial deserto. Aleluia. Tenda, cabana. Vamos entrar aqui. Entraram. Eles viram muita comida. Eles comeram. Coitadinho dos leprosos. Olha, observe a minha expressão: coitadinho dos leprosos, há tanto tempo sem comida. Vejam, amados, aqueles que porfiam, aqueles que lutam por não desistir de que há milagres te esperando, eles verão a bênção de Deus. Eles comeram, encheram a barriga, pegaram ouro, pegaram prata, esconderam debaixo de uma tenda, entraram em outra, pegaram mais comida, pegaram mais ouro, e de repente, quando chegam aqui, bateu a consciência:
E os nossos irmãos que estão lá? E os nossos irmãos? Não é bom que a gente pare ou deixe de apresentar essas boas novas, essas boas notícias para os nossos irmãos que estão lá em Samaria. Olha para aqui, estavam lá no arraial do inimigo. Quanta comida, quantos cavalos, quantos jumentos. Vamos lá dizer? Correram, chegaram no muro. Ei, vigia, o soldado lá. Olha, nós, contou a história, tem muita comida lá, tem muita comida. Aquele soldado foi lá ao rei e contou. Vocês viram que eu li com vocês no versículo 14, eu parei. Tomaram, pois, 2 cavalos, e o rei os enviou após o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. No primeiro momento ele não acreditou, pensava que era uma emboscada do rei Ben-Hadad da Síria. Olha, eles se esconderam, querem que a gente abra o portão, que a gente vá para nos pegar a todos. Nós estamos famintos, sem força para lutar, para guerrear. Não vou não. Mas alguém disse: vamos lá, manda aí alguns soldados. Aí separaram 5 cavalos, carroças, e foram lá, amados. Por favor, escutem. Você perceberam que tinha um homem, capitão, que estava ao lado do rei, e ele duvidou de que Deus poderia fazer aquele milagre? Vocês viram que Deus disse pelo profeta que você vai ver, mas não vai comer. Eu não quero ninguém aqui desacreditando nos milagres de Deus, porque quem desacredita não come. Quem desacredita não recebe a bênção. Quem desacredita não vê o milagre acontecer. E você precisa ser diferente. Aqueles 4 leprosos agora disseram: eu não posso guardar essas boas novas. Eu tenho que dizer aos meus irmãos, ainda que eles tenham nojo da gente, porque nós somos leprosos, mas a gente vai declarar para eles o que foi que nosso Deus foi capaz de fazer. O capitão disse: mesmo que Deus abra a janela do céu, não haverá possibilidade alguma de acontecer o que esse profeta está dizendo, que 1 quilo de farinha, só para exemplificar, 5 centavos. Impossível. E eu quero, em nome de Jesus, que nesta noite você tenha a sua fé renovada. Aleluia. Não há impossível para Deus. Perceberam que Deus não precisou abrir janelas do céu? Muitas vezes você quer ensinar Deus a fazer. Foi que Deus fez, amados e amadas? Deus tirou de quem tinha para dar aos seus filhos que não tinham. Sabe qual foi a estratégia de Deus? Fez com que todos os soldados da Síria ouvissem tropéis de cavalos, uma zoada muito grande de cavalos vindo, e eles disseram: olha, eu acho que Jorão fez um acordo com os egípcios. Eles fizeram algum acordo com o pessoal dos outros nossos inimigos, e eles vêm em cima da gente e vão nos matar a todos. Amados, eles nem levaram os cavalos, eles saíram desesperados. Não pensem vocês que era um homem, nem 10, nem 100, nem 1000. Eram dezenas de milhares de soldados que correram apavorados para não morrerem, e deixaram comida, deixaram ouro, deixaram prata, deixaram cavalo, deixaram tudo. E aquilo que Deus disse que haveria naquele outro dia uma comida farta, cumpriu-se ou não se cumpriu? Cumpriu. Porque Deus não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura falaria ele e não cumpriria? É esse o Deus em que eu e você cremos e servimos. Por favor, não desagrade o seu Deus. E como é que a gente desagrada nosso Deus? Sem fé. Você tem que agradá-lo por meio da fé. Creia, Deus é Deus de milagres. Eu já contei um testemunho e algumas pessoas dizem assim: isso é história de crente, pastor. Não acredito nisso não. Eu creio que Deus faz. Ele faz do nada passar a existir.
E eu quero contar esse milagre para você também, para você ter a sua fé aumentada. Um servo de Deus, ele estava com uma dívida muito grande, impagável era a sua dívida. E aí aquele servo de Deus ora a Deus, e Deus diz para ele: vá, alugue um caminhão, e você vai no trecho tal da BR tal, no quilômetro tal, e lá você vai encontrar uma plantação de abóboras. E você vai lá, compra a abóbora, e ele diz: mas eu não tenho dinheiro. Diga ao homem que quando você for para a Ceasa vender, pegar o dinheiro e vier pegar a outra carrada, você pagará as abóboras. Amados, ele disse para um homem, um caminhoneiro feito Alexandre: vamos ali pegar umas abóboras? Vamos, quilômetro tal, tal. Aonde? Quilômetro tal. Ali? Sim, vamos. Entrou. Olha, ele nunca tinha ido no quilômetro tal, mas ele estava obedecendo o que Deus tinha dito para ele em visão. E ele foi no quilômetro tal. Quando chegou, amados, era uma plantação enorme de jerimum, né? A abóbora lá para São Paulo. Enorme de jerimum. Ele tinha pessoas trabalhando, pessoas cultivando. Ele comprou e botou as abóboras, os jerimuns dentro do caminhão. Foi uma viagem para o Ceasa e vendeu as abóboras, pegou o dinheiro, pagou o camarada lá e fez uma nova carga e levou lá. E depois teve uma outra carga, levou. E agora ele disse para o motorista: olha, terminou, agora eu vou lá para agradecer ao homem, ao dono daquela grande plantação. Amados, só acredita quem é crente. Eu contei para um amigo meu, ele disse: não acredito não, pastor. Eles voltaram para o mesmo quilômetro onde eles tinham levado 3 viagens de jerimum. E quando eles chegam lá, só tem pedras, seco, nada, não tinha nada. O motorista disse: mas foi aqui que nós pegamos as abóboras, os jerimuns. E o irmão disse: foi aqui mesmo. Louvado seja Deus, Deus fez o milagre. Você está incrédulo, né? Está incrédulo, você não vai receber não. Você tem que dar glória a Deus. Dê glória a Deus aí. Glória a Deus. Eu não sei se ele vai acompanhar esse hino, mas tem um hino, um corinho que eu digo assim: não há impossível para Deus. Não há. Meu Deus tem todo o poder. Ele fez tudo o que existe no céu, terra e mar. Meu Deus tem todo o poder. Não há impossível, não. Tudo é possível, sim. Meu Deus tem todo o poder. Não há impossível, não. Tudo é possível, sim. Meu Deus tem todo o poder. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia, aleluia, aleluia. Aqueles 4 leprosos levaram as boas novas para os seus irmãos. Eles foram, os seus irmãos que estavam lá dentro da cidade de Samaria. Eles se alimentaram, não estavam apenas recebendo comidas, mas quando Deus derrama uma bênção sobre tua vida, a tua bênção, ela é compartilhada para muitas outras pessoas. Vai ser tão grande o mover de Deus na tua vida, que você vai ser abençoador, você vai abençoar outras pessoas. Eu profetizo sobre a tua vida, que tempo de bênção será derramado sobre você.
vai ser bênção sem medida, bênção, bênção. E as pessoas vão dizer: como é que pode isso? Ela estava destruída, ele estava destruído, ele estava acabado. Mas não existe nada impossível para aquele que crê em Deus. Eu creio em Deus. Aleluia, aleluia. Não há impossível para Deus. Não, não há. Não, não há. Meu Deus tem todo poder. Ele fez tudo que existe no céu, terra e mar. Meu Deus tem todo poder. Fica de pé comigo, igreja. Não há impossível, não, tudo é possível, sim. Meu Deus tem todo poder. Mais uma vez. Não há impossível, não, tudo é possível, sim. Meu Deus tem todo poder. Eu creio em Deus. Aleluia. Quero que você leve essa mensagem no teu coração. Ainda que pareça tão impossível Deus realizar este milagre que tanto tu precisas, meu Deus, o Deus em que você crê, Ele é capaz de resolver todo e qualquer problema. Ele ressuscitou Lázaro, que já estava fedendo há 4 dias de morto. Porventura há alguma outra coisa que você possa esperar de um Deus desse? Não existe nada impossível para o meu Deus e o teu Deus. A única coisa que Ele quer ver em nós, se você observar em todos os milagres que Ele efetivou lá no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, Ele procurou nas pessoas o ingrediente que ativa a sua ação curadora, libertadora, transformadora. Ele procura encontrar fé. Você vai orar comigo agora. Essa oração é para que nós venhamos a pedir perdão pelas nossas fraquezas, pelas nossas limitações. O apóstolo Paulo, no capítulo 7 de Romanos, ele diz: homem miserável que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? O bem que eu quero fazer, eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, quando me percebo, já fiz. Louve a Deus por você estar dentro da casa do Senhor. Louve a Deus porque você tem sido escolhida para testemunhar de um Deus que ainda faz milagres. E eu desejo isso para você. Esta oração será em gratidão a Deus por esta mensagem e porque a tua fé nesta noite, ela foi animada, ela foi agitada. Creia. Não existe impossível para quem crê em Deus. Feche os seus olhos. Pai querido que estás nos céus, muito obrigado, Paizinho. Muito obrigado, Senhor, porque a tua palavra, ela é fiel e ela não volta para nós vazia. Mas antes, Senhor, ela faz aquilo para que o teu coração aprove e que cada vida nesta noite receba essa injeção de fé. Pai, tira a dúvida, Senhor, tira a incredulidade, mas faça-nos mais crentes, Senhor. Se é um pedido que alguém está fazendo pelo seu filho, que tu possas ir lá, Senhor, e fazer o milagre que ela crê que tu podes fazer no seu filho. Se é o problema financeiro, ainda que seja impossível, Pai, mas tu és aquele que faz do nada passar a existir. E eu creio, Senhor, resolve o problema financeiro da tua serva, do teu servo. Pai, se o problema foi enfermidade, aonde os médicos já desenganaram, vem agora curar, Senhor. Vem agora fazer com que a sua fé seja aumentada e que as enfermidades sejam
repreendidas, sejam expulsas. Eu creio, Pai, que Tu irás derramar sobre nós um tempo de avivamento, um tempo de despertamento espiritual, aonde nós venhamos a viver mais próximo de Ti, a vivermos mais próximo da oração. Pai, aumenta a nossa fé, aumenta a nossa confiança. Pai, se casais estão esperando filhos desejosos, mas estão com alguns problemas, Senhor, ou ela, ou nela, ou nele, vem agora, Senhor, abrir, Senhor, aleluia, madre, vem agora fazer, Senhor, com que esses espermatozoides se tornem sadios e fortes para encontrarem o óvulo e haver a fecundação. Tu és o Deus que fazes milagre. Problema na coluna, eu te digo agora, saia, desapareça em nome de Jesus. Problema de artrite, de artrose, vai lá onde a pastora está, Senhor, cura, Senhor, a sua coluna, o seu joelho, porque Tu és o Deus que pode todas as coisas. Eu te peço, Senhor, por aqueles que estão, Senhor, com problema nos seus rins, com cálculo renal. Eu sei, Senhor, que isso dói demais, mas Tu és o Deus, Senhor, que tritura, que faz aquelas pedras, aqueles cálculos serem triturados, Senhor, porque Tu és o Deus que és capaz de fazer tudo. Eu creio, Senhor, aquelas pessoas que estão com problemas, Senhor, de triglicerídeo, de colesterol alto, de glicemia alta, Pai, em Teu nome, entra agora, Senhor, na corrente sanguínea e coloca, Senhor, o remédio, Senhor, que irá fazer com que todas as taxas se tornem estáveis, normais, porque eu creio. E aqui tem alguém, Senhor, que está dizendo: eu creio, Senhor, Tu podes fazer um milagre na minha vida. Aumenta a fé dessa Tua serva, aumenta a fé desse Teu servo. E, Pai, que nós possamos ouvir milagres sendo falados, propagados, porque Tu és o Deus de milagres desta igreja. Agora, Senhor, Te agradeço por tudo quanto nós vivenciamos nesta noite. Passamos um dia de domingo agradável com a família. Nós queremos Te agradecer pela família. A igreja Filadélfia é uma igreja família. Nós não abrimos mão da nossa família. Nós cremos, Senhor, que Tu és aquele que muda, que transforma a situação. Eu Te peço, Senhor, por Eric. Eu Te peço por Jéssica. Eu Te peço, Senhor, por cada casal que está aqui representado. Eu Te peço pela rede Adolis, pela rede jovem. Desperta essa rede, Senhor, que é um poder das Tuas mãos, poderoso, Pai, para a transformação de outras vidas. Rede mulher, rede homem, rede kids, vem fazer com que, Senhor, essa igreja viva um verdadeiro tempo de avivamento. Assim, Senhor, leva-nos em paz para as nossas casas. Conceda-nos uma semana de muitas bênçãos, de muitos milagres. Nós não iremos temer o amanhã, porque o amanhã pertence a Ti. Mas se Tu permitires que nós venhamos a ver a luz do próximo dia, saberemos que Tu estarás conosco e não existirá nada impossível para Tu realizar por meio e na nossa vida. Leva-nos em paz, em o nome de Jesus. Amém. Lá fora tem a cantina.